Então vamos lá, vamos começar com a parte agora das validações, né? Depois nós vamos criar a tela do menu principal, que vai ser a tela a ser chamada a partir do login. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte: eu tenho então o campo de texto usuário e o campo de texto senha. A primeira coisa que tem que acontecer ao clicar no botão é ele validar se esse usuário e essa senha, né, estão preenchidos, porque não tem como ele efetuar um login sem esse preenchimento desses objetos. Então vou dar um duplo clique sobre o botão do login, ele vai ativar um evento de clique desse botão, né? Então todas as vezes em que eu clicar no botão, ele vai disparar esta informação, esse código que eu inseri aqui dentro. E nós vamos basicamente precisar de fazer um teste de condição para saber se o usuário preencheu o campo aí de usuário e a senha. Então aqui nós podemos fazer o teste da seguinte forma: se o meu txt usuário.text ele for igual a vazio, quando eu utilizo o igual para comparação, nesse caso eu estou comparando, eu tenho que colocar ele duas vezes, beleza? Quando eu utilizo o igual para definir um valor, aí é só uma vez. Aqui então vou abrir chaves, fechar chaves, nós temos uma condição aplicada, então se o texto do usuário, a caixa de texto dele for vazio, ele executa o que está aqui dentro. O que eu vou querer que ele mostre então? Me mostre aí um message box, né? messagebox.show, que é uma caixa de mensagem. E dentro dela vai aparecer escrito isso aqui, ó, preencha o usuário. Perfeito. Se ele tiver vazio, então ele vai me mostrar esta informação. Significa que, ao mostrar essa informação, eu quero que o meu txt usuário volte a receber o cursor do mouse. A propriedade que faz isso é essa propriedade focus, né? E depois disso eu quero que ele saia fora e não continue lendo o evento. Por que disso? Porque se eu tiver aqui, por exemplo, a chamada de outra tela ou a execução do login ou o que seja, né, ao entrar dentro desta condição, a primeira coisa que ele faz é mostrar essa tela, depois voltar o foco para o usuário e sair fora do método. Ou seja, ele não vai efetuar o login, não vai fazer a chamada de tela, não vai fazer nada, até que eu preencha o campo de usuário. Vou clicar aqui para poder testar. Com base nisso que eu tenho, eu crio também a validação, né, para o outro campo. Vamos lá, vou preencher não, né, vou deixar ele vazio, ó, e vou clicar em login. Preencha o usuário e volta para lá, beleza? Né, aqui eu não fiz a validação para a senha. Eu poderia copiar essa mesma informação e inserir, ou poderia também utilizar o AND para poder fazer uma condição dupla, né? Então eu posso pegar aqui, ó, vamos supor, a verificação dele, né, na verdade aqui ele não vai aceitar o AND, né, porque em C# nós não temos essa condição. Ele pede aqui para que nós possamos utilizar validadores. Só que se eu utilizar o meu validador aqui, ele não vai aceitar a utilização dos parênteses de forma dupla. Tudo tem que estar dentro do mesmo. Ok? Vou explicar melhor para vocês isso aqui. Aqui não vai ser o txt do usuário, vai ser o txt da senha. Então, em vez de eu ter uma condição única, eu tenho uma condição composta, onde a caixa de texto do usuário, estou verificando se ela é vazia, e isso aqui é a mesma coisa do AND. O AND não vai funcionar como operador aqui, né, que seria esta condição. Deixa eu verificar, ó, ele vai dar erro, então ele não vai aceitar como operador. O AND é substituído pelos dois i comerciais. Isso aqui é como se fosse o AND. Então, se o txt de usuário e o txt senha forem vazio, nesse caso os dois, ok? Ele me dá essa mensagem. Se eu deixar somente um deles, vamos entender essa condição aqui, ó. Deixa eu aplicar primeiro. Pronto, ó, deixei só um deles e cliquei em login, ele não dá. Então, neste caso, nós não poderemos utilizar esta instrução que é que seria, né, ali o i. Eu teria que utilizar uma outra instrução que é o OR, mas que não aceita aqui também, né, escrever como OR. Ele é denominado com o pipe, ok? Então, essas duas informações aqui, ó, ele entende como OR.
Se a caixa de texto de usuário ou a caixa de texto senha forem vazias, uma ou outra, ele vai mandar preencher. Então, olha lá, vou deixar aqui uma delas. Perfeito. Se essa aqui tiver vazia, essa aqui tiver preenchido, ele me dá a informação. Se as duas estiverem vazias, ele dá também. Só que ele está mostrando só uma informação, porque é genérica, que foi preencha o usuário. Então, eu poderia trocar aqui para o preencha os campos. Ou posso fazer duas de forma independente, né? Como você preferir aí. Então, os operadores são esses. AND vai ser 2 i comerciais, ele não funciona no texto. E OR é 2 pipes, ok?